Boa noite a todos os colegas, a Diana, ao Dr. Alex, as pessoas que nos prestigiam aqui na casa e as pessoas que nos assistem através do Facebook. Com a graça de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 3 de agosto de 2021. Peço para a secretária Rosane fazer a chamada dos vereadores. Vereador Alencar. Presente. Vereador Antônio. Vereadora Beatriz. Vereador Felipe. Presente. Vereador Gilmar. Presente. Vereador Jair. Presente. Vereador Lucas. Presente. Vereador Mateus. Presente. Vereadora Rosane. Presente. Peço para a secretária Diana fazer a leitura da ata da última sessão ordinária do dia 20 de julho de 2021. Ata da sessão ordinária do dia 20 de julho de 2021. Aos 20 dias do mês de julho de 2021, às 19 horas, reuniram-se na Câmara de Vereadores de Protásio Alves, em sessão ordinária, os seguintes vereadores: Alencar Siquim ausente, ausência justificada. Antônio José Cassol. Beatriz Estela Campanholo. Felipe Franciscão, ausente, ausência justificada. Gilmar Dallagnol. Jair Cassol. Lucas Rosim, Mateus Gardel Porta, Rosane Bortolão Prigo. Feita a leitura da ata anterior aprovada por unanimidade, passou-se a ordem do dia. Projeto de Lei e Parecer número 029/2021. Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022 a 2025 e dá outras providências, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 032/2021. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público e dá outras providências, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 033/2021. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar despesas com a realização da comemoração em homenagem ao Dia do Colono e Motorista e dá outras providências, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 034/2021. Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber em doação, sem ônus, réplica de peças utilizadas para a fabricação de tecido em linho e destiná-lo ao Museu Municipal Luiz Santos Carpinelli e dá outras providências, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 035/2021. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivo ao controle de degradação ambiental decorrente da suinocultura e bovinocultura, e da outras providências, aprovado por unanimidade. Pedido de indicação, número 09/2021, que seja denominada Rua B, localizada no loteamento Spiller, como Rua João Espanhol, aprovado pela maioria, 5-1. Sala de Sessões da Câmara Municipal de Protásio Alves, 20 de julho de 2021. A ata está em apreciação. A palavra está com os senhores vereadores. A ata está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados. Quem for contra, que se levante. Aprovada por unanimidade. 40 minutos para debate. Antônio. Senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos assistem, pessoal que assistem de casa, eu queria pedir para o líder do governo, o líder de bancada, assim, quem é que está respondendo, se vocês sabem, pela Secretaria de Obras, no momento que o nosso titular, Ivo João Rodrigues Leite, está passando por problema de saúde, e está dando aí uns estragos grandes de caminhão fora do horário expediente, né? Contado por pessoas que lá estavam. Eu nunca vi dizer um caminhão toco puxar um caminhão truque carregado. Causou uma quebra na hora do diferencial. Patrimônio público, não é meu, é de todos.
Nós temos uma lei aprovada, não me lembro qual o prefeito, se foi na época do Mauro ou do José Espanhol, que diz, nessa lei, que nesses casos tem que ser feito uma pesquisa, e se o cara tem culpa, tem que pagar os danos. Nós temos uma lei municipal. Eu fico triste, porque ninguém quebra por querer. Mas, pelo amor de Deus, quem é que não sabe que um caminhão toco não pode puxar um caminhão traçado, trocado, carregado, e que não saía? Então, a gente fica triste, porque a cobrança é grande. A cobrança é grande. E o que a gente vai fazer? Vamos dizer que eles têm razão, que nós temos razão. Eles vão cobrando a gente. De mim, pelo menos, cobra. Então, não é que eu quero chegar aqui e com 2 pedras em quem quebrou isso aí. Não. Mas tinha pessoas veteranas ali junto. E o pior, 2 escavadeiras hidráulicas longe de 30 metros do caminhão. A escavadeira hidráulica, será que custava ir lá, dar uma puxadinha no caminhão? Aconteceu isso aí. Não sei quanto a prefeitura vai gastar, mas segundo o secretário da Agricultura, hoje me falou, tiraram outro diferencial hoje, não sabia se ia estar pronto. Mas enfim, esse é um registro que eu quero fazer. E gostaria que você me dissesse se eu tenho razão, se estou errado, fico quieto. Mas era isso que eu queria pedir uma opinião para vocês. Boa noite, senhores vereadores. Colega Antônio, assim, nós também, eu particularmente, a primeira pergunta foi que você quer saber quem responde pela Secretaria de Obras. Você sabe que hoje o André está quebrando um galho aí e o Jussi dá um suporte. Agora, quanto ao prejuízo dado ao patrimônio público, é algo que, de repente, a Secretaria, não sei se está investigando ou não, eu não estive falando com ninguém, mas a cobrança não foi só para ti, foi para todos nós, creio eu. Foi um erro, uma irresponsabilidade, e isso ninguém vai defender. Segundo o presidente do partido aí, do PMDB, já está sendo estudado aí, a gente conversou com ele ontem até. Pelo que a gente vem sabendo, o Ivo Rodrigues Leite, falei com ele hoje de manhã, ele não tem mais condições de retorno, mas enquanto ele não se afastar juridicamente, o prefeito, ou enfim, a coligação, não tem como nomear um novo secretário. Então, os guri ali estão se virando do jeito que dá, né? Agora, quanto à irresponsabilidade, quanto ao prejuízo do patrimônio público, a sociedade cobra, e com toda a razão, né? Creio que também ninguém faz por maldade, ninguém faz por vontade própria, né? Mas eu também não saberia dizer quanto vai ser o custo, porque isso tem que fazer um orçamento, né? Mas enquanto, ao momento, quem está respondendo pela Secretaria de Obras é o André e o Jucimar, que é o vice-prefeito, que estão aí dando uma força e tentando fazer o possível, lógico. Obrigado, Gilmar. A questão da Secretaria de Obras, hoje à tarde, então, tivemos falando com o Jussi, que é vice-prefeito e presidente do MDB, e eu e a vereadora Beatriz, e também cobramos dele para que você tome alguma atitude. Então, ficou já marcado para terça-feira da semana que vem fazer uma reunião com os vereadores do MDB, o presidente e o vice, para a gente decidir o que vai fazer. A questão do Ivo aí, ele está afastado, a perícia está marcada só para setembro, então eu estava falando com o prefeito hoje também, a preocupação do prefeito é de não ter alguém aí em tempo integral, e não se sabe bem certo que rumo tomar. Então nós também vamos decidir juntos, os vereadores e os secretários do nosso partido, que é a Secretaria do MDB. Então o Jussi vai convocar todos os senhores aí, que terça-feira acho que nós vamos ter uma reunião. E aí eu acho que vamos ter um norte aí. Mais algum assunto? Eu queria, antes de passar para a ordem do dia aqui, fazer um esclarecimento.
e para a população a respeito da sessão passada, da questão das indicações de rua, de nome de coisas públicas. Então, se eu estiver enganado em algum fato, os senhores podem me corrigir. Tivemos nós aqui, nas primeiras sessões ordinárias, uma indicação do vereador Gilmar, que era na questão do Parque Municipal ali de eventos. E naquela oportunidade, inclusive fui eu, acho que falei que não era a favor do vereador indicar nomes, que esses nomes deviam ser analisados por algum conselho, alguma comissão. Porque se tem, eu acho que usar critérios para estabelecer nomes das coisas. Então ficou esse acordo entre todos nós, e aí na última sessão teve a questão aí que nós conversamos aqui e ficou decidido que nós criaríamos esse conselho, sim, para que se desse nome a órgãos públicos. Ficamos então de convidar pessoas e decidimos aqui que pessoas vamos convidar e a gente vai estar convidando as pessoas essa semana, para uma semana que vem acho fazer uma reunião, final de semana, enfim, para se criar esse conselho. O vereador daí, Antônio, colocou uma indicação para uma rua aqui no loteamento novo, e eu, como presidente da Câmara, fui cobrado por quase todos os colegas vereadores, porque nós tínhamos um acordo, e o Antônio aí que achou, e tem direito sim de indicar um nome que ache. O que eu falei, como um vereador tem direito, todos os vereadores têm direito a fazer a indicação. Então hoje você vai ter aí 4, 5, 6 nomes, não sei aí, de indicação. Não quer dizer que esses nomes vão ser dados à rua, a qualquer coisa pública. Vão ser colocados num conselho, esse conselho vai indicar para a administração se é por fazer ou não. Vai ser composto por pessoas da sociedade, então vamos ter mais pessoas analisando. Então é para a população esclarecer bem direitinho assim, que esses nomes citados aqui hoje também não vão, amanhã não vai sair pendurando aí placa de rua com esses nomes aí. São sugestões dos vereadores, então a maioria dos vereadores vai sugerir nomes aí, e depois se vai ser colocado ou não, daí depende do prefeito, depende do conselho. Então, era esse o esclarecimento que eu tenho que fazer. Se eu estiver errado em alguma coisa, por favor, os senhores me corrijam. Alguém mais? Antônio? Então quer dizer que o senhor foi cobrado porque eu entrei com essa proposição. Sim, parabéns para quem te cobrou. Parabéns. Porque eu não acredito que a inveja já está desse tamanho. Eu pedi para nomear João Espanhol em consideração ao Zé, pelo governo que ele tem feito, pelo Protásio, pelo que ele tem feito pelo esse município. Deixou de ser vice-prefeito para ficar 4 anos secretário da Agricultura, no qual foi o primeiro que começou a fazer tudo que tem aí, inseminação e plantio de fruta, foi tudo o Zé quando era secretário da Agricultura. Ele foi prefeito um mandato, sendo um dos melhores prefeitos do Estado. E segundo mandato também, sendo escolhido pelo Estado como por 2 vezes o melhor prefeito do Estado do Rio Grande do Sul. Eu me senti envergonhado em não me lembrar dele enquanto eu também sou vereador. Não tem problema. Eu vou aprovar as proposições de todos. E fica a critério do prefeito municipal, se ele achar que essa rua deve ser nomeada João Espanhol. Sim ou não? Ele que sabe. Não é Antônio José Cassol. Eu pedi a rua de João Espanhol. Senhor presidente, só que o Alencar pediu antes. Obrigado, Gilmar. Boa noite a todos, senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos assistem e as pessoas que estão aqui presentes. Eu só queria relatar
ao assunto do senhor Antônio, que falou da Secretaria de Obras, sobre o assunto que temos, que eu acho que sim, juntamente com o Poder Executivo, fazer uma reforma na Secretaria de Obras. Porque isso não vem de hoje, isso vem de lá atrás. Esses acontecimentos que eu acho que o que tem que ser feito é ter uma valorização ao funcionário público, em primeiro lugar. Não sabemos como. O orçamento do prefeito, a gente tem que achar uma maneira. Mas eu quero dizer que tem que ser planejado a Secretaria de Obras. Tem que ter um planejamento para as coisas andarem. O que eu quero dizer? Um funcionário público, uma professora, ela chega às 7h30 na sala de aula, ela sai 15 para meio-dia, eu acho, né? Se eu não me interrompo, se eu não estou enganado. E na minha campanha, muitas pessoas perguntaram por que os funcionários públicos chegam 9 horas, 10h30, 15 para as 11, eles levantam o acampamento e vão de volta para bater cartão. Então, isso que eu quero dizer de planejamento e organização. Claro que tem um tempo de você bater o cartão e você ir até lá nos Nadal. Tem esse tempo. Mas trabalhou 1 hora, virou, vem embora. Aonde é que vai? A valorização ao povo. Por que o funcionário faz isso? Ele tem que vir embora. Muitas prefeituras ao redores, eles fornecem, não sei como é que funciona, temos que estudar isso, marmitas, que Reto, qualquer máquina da prefeitura que estiver lá trabalhando para o produtor, ele perdeu 2 horas de manhã e mais 2 de tarde, são meio-dia. Então, por isso que muitas pessoas não é atendida, porque não ocupa o tempo que é necessário. Eu acho muito bom e interessante, claro que é lamentável o que está acontecendo com o nosso colega, amigo, se dedicou muito, eu sei o que é um problema de coração, né? E que Deus consiga dar a saúde ao Pitoco, porque é um homem que sempre se dedicou e está ali porque ele tem o seu talento, mas temos que sim se reunir e planejar esse plano de governo e o plano de trabalho da Secretaria de Obras. E o que eu digo a valorização? Porque tem muitos motoristas da saúde que se dedicam e não são valorizados também. A gente sabe disso, porque só quando a gente precisa sabe. O que esses motoristas da saúde também fazem, as pessoas que trabalham na saúde. Porque o motorista da saúde olha quantas horas faz. Ele sai na madrugada, volta. Eu acho isto, não estou questionando nenhum funcionário público. Eu acho que isso é falta de planejamento. Porque o motorista sai de madrugada e chega de madrugada. Acha justo? E ele não vai ganhar mais do que ninguém. Ele está lá porque ele tem que esperar. Então, era isso e o meu muito obrigado. Gilmar. Senhor presidente, não, eu só queria falar o seguinte, vereador Antônio, pelo que eu entendi da explicação e da explanação que o presidente fez, a cobrança que ele recebeu não foi porque você indicou João Espanhol, não tem, eu não entendi dessa maneira. Eu entendi que aquilo que me corrija, presidente, aquilo que você falou, Tony, não é aquilo que o presidente quis dizer. Ele foi cobrado porque havia um acordo de cavalheiros no qual, a partir desse momento, nós não indicaríamos mais ninguém até a formação da comissão. E aí, como você entrou com a preposição, é um direito que você tem, como qualquer um de nós,
Ele foi cobrado. Não, se foi feito um acordo de cavalheiros, o Ottoni não poderia ter entrado. Então, se ele pode entrar, nós também entraríamos. Foi dessa maneira que eu entendi. Ninguém cobrou o prefeito por inveja, ou por ciúme, ou por outro motivo. Foi se eu entendi dessa maneira, e me corrijam se eu estiver errado. O nome não está em questão de quem o nome, mas da indicação. Não, essa a explicação que eu queria te dar. Eu Ninguém cobrou por causa que você indicou o João. Como eu indiquei o Elias Tiquim para ser patrono do parque de eventos, e tive pessoas que concordou e outras não, e isso faz parte do processo democrático, nem todo mundo concorda com o meu pensamento ou com o teu. Eu entendi que o presidente colocou uma cobrança em cima de nós não termos cumprido o nosso acordo. Eu vejo dessa maneira. Né? Sim, então, só para esclarecer, né, Tony, que não foi contra a pessoa de quem você indicou. Foi contra o momento que foi indicado a preposição, porque nós tínhamos feito um acordo que, a partir do momento que a comissão fosse formada, aí essa comissão iria analisar como pelo que eu entendi, esses nomes que estão sendo indicados hoje, eles vão passar por uma comissão que o presidente ficou de formar, no qual vai ter até por uma sugestão sua, a comissão de emancipação, o diretor da escola, enfim, o presidente do sindicato, sei lá, da associação comercial. Isso vai ser discutido posteriormente, mas eu creio que essa comissão depois vai avaliar os nomes que merecem prioridade ou não, ou quem merece ter o nome ou não. Eu entendi dessa maneira. Só para esclarecer, Tony, que não foi em cima do nome. E a comissão que vai avaliar isso, presidente, é a comissão emancipadora. Não existe alguém melhor que essa comissão para analisar isso. A comissão trabalhou para emancipar o município. Os que restam, que são mais 6 em vida, quando subi na prefeitura, eu olhei para eles aí, e eles merecem ser valorizados, sim, e eles vão ver com carinho essas proposições nossas. Isso. Claro que eu entendi que tu foi cobrado porque eu entrei com a proposição. Sim, não. Que nós tínhamos um acordo para não entrar, nem o vereador entrar com preposição. A cobrança não é em questão o nome da indicação, mas que o vereador entrou antes de nós criar um conselho. Eu tinha essa proposição que ela seja também que entre junto com as demais proposições. Não precisa, sim, porque eu entrei antes, o Gilmar entrou antes. Todas iguais. Eu não entrei, eu até não coloquei nenhuma indicação. Se surgir alguém, vou colocar nas próximas, que seja colocado aí e depois que você tenha. Eu estava olhando também a semana passada, Rua do Poço. Rua do Poço. Por que Rua do Poço? Não pode lembrar alguém que fez alguma coisa para o lugar? Rua do Poço nós temos aí. Então acho que também aquela era uma rua que merece ser trocado por nome. Mas então eu pensei um pouco diferente, presidente. Não, tudo bem. Bea? Boa noite, senhor presidente, a secretária Diana, doutor Alex, colegas, o pessoal que hoje está aqui nos assistindo e o pessoal de casa através do Facebook. Na reunião passada, eu votei contra a indicação do Antônio, vereador Antônio, pelo seguinte: a meu ver, o seu João, não tenho nada contra ele, mas ele não foi uma pessoa pública. Fosse o Zé, quando o Zé vier a falecer, que ele viva por muitos e muitos anos, aí sim, até uma estátua a gente poderia erguer em Protásio Alves, porque ele seria merecedor pelo que ele se empenhou em Protásio Alves, por Protásio Alves. E as palavras do Gilmar, eu concordo plenamente que foi isso que foi colocado. Muito obrigada. Jair? Boa noite, presidente, colegas vereadores, público que nos assiste através do Facebook e os presentes. Queria voltar um pouco à Secretaria de Obras, vereador Alencar, que planejamento há, problemas tem,
soluções também tem. Mas quero dizer para o senhor vereador que nós passamos uma boa temporada. Você sabe que tinha um horário alternado de transporte escolar. Então, 3 motoristas saíam 8h15 para entregar os alunos 15 para as 9 no colégio, um pouco antes. Então, veja você como que se faz um secretário trabalhar, né? E estão trabalhando, sim, o pessoal trabalha, então ficou um horário quebrado. Na parte da tarde, quando é 3h30, esses 3 motoristas também saíam do seu local de trabalho para fazer o transporte escolar. Na realidade, um motorista que estava disponível praticamente todo dia. Um motorista. E outro, nós ficamos 14 dias ou 11 dias em 9 funcionários. 9. Com um operador que você sabe que deu surto de Covid, né? Então a gente, assim, para esclarecer que a demanda do serviço é cada dia maior. Tem funcionários também que ocupam espaço, com problema de saúde, que não pode ser contratado, todos nós sabemos. Mas digo assim, que a Secretaria de Obras, como que falei anteriormente, tem seus probleminhas, mas tem solucionado vários problemas. Então, deixo o meu registro assim, que o pessoal está trabalhando. E o deslocamento, claro, se você sai daqui com uma máquina, vai na divisa com a Vera da Rocha, ou tem que levar os funcionários de manhã e buscar, né? E perde um pouco de tempo, sim, isso. A não ser que fosse feito um horário das 7 às 2, mas também não pode, porque aí tem que ter refeição. Mais de 6 horas tem que parar, né? Então são coisas que, para deixar esclarecido, tá? A gente acompanha, e seria bom, vereador, também gostaria que o senhor acompanhasse uma semana na Secretaria de Obras, para ver o que se passa, como é que é. Que a coisa não é fácil. E tem outras secretarias também, né? Não é fácil. Tá? Era isso. Só para complementar o colega Jair, até o prefeito mesmo, eu vi ele fazendo transporte pela necessidade de motoristas. Então, até o prefeito está empenhado nisso. Então, é todo mundo trabalhando em favor do Protásio Alves, né? Era isso. Mais alguém? Alencar. Eu concordo com o senhor Jair, concordo com a sua colega Beatriz, mas eu quero dizer que eu fiz uma campanha, se o senhor, só para recordar, e eu fui cobrado disso. E no decorrer da minha campanha, isso existe, e não estou falando de nenhum funcionário. Existiu esses funcionários que não teriam transporte escolar. Às 10h30, 15 para as 11, não foi uma vez. Eu registrei e vi com meus olhos isso. E o que eu estou lhe dizendo? Planejamento e organização, o que nós temos que fazer. O que passou, passou. Eu sei que é difícil. O que eu falo de planejamento? O prefeito fazendo transporte, pegando ambulância para socorrer, dando o máximo de si. Parabéns ao senhor prefeito pela bela atitude. Por quê? Porque quando eu falo de planejamento, temos que planejar para o futuro, temos que ter concursos. Isso eu falo em geral, tu me entendeu, colega Jair? Não quero questionar ninguém, e falo de valores, porque o senhor trabalha ali e eu sei que o funcionário público não é valorizado. Isso me corrige se eu estou errado, porque se você tiver um pouco mais de valorização, tenha certeza que você vai dar um pouco mais de si. E quando eu falo dos motoristas da saúde, também, vocês acham que eles são valorizados? Essa é a pergunta que eu faço. Vai lá e pergunta para qualquer um. Se eu for na garagem, eu tive lá, eu ando acompanhando as coisas de longe no que eu posso. Mas eu estou falando, não estou criticando o governo atual. Eu estou tentando
explicar o meu ponto de vista, o que eu vejo, que nós vamos ter uma reunião para poder organizar, mas isso são pontos que até uma professora me disse, se a gente tem obrigação de cumprir horário, por que os pessoal da garagem? Por isso que muitas vezes o pessoal é cobrado, tu entende? Mas existe um pouco de planejamento, organização. Não estou dizendo que nenhum não dá o si lá. Todos são empenhados, todos fazem o máximo que podem, até demais. Era isso, meu muito obrigado. Eu queria passar também para os senhores, que hoje estive falando com a Marina também, secretária da Educação, e ela me passou algumas coisas aí da secretaria aí. Então, além daquele professor para atender os especiais aí que nós aprovamos aqui, tem um projeto Adolescer, que é em parceria com a Secretaria da Saúde e Secretaria da Educação. Então foi contratada ali uma psicóloga e uma fonoaudióloga, que esse projeto vai de agosto então a dezembro de 2021. A psicóloga então vai atender 40 horas mensais na escola, e é um trabalho de prevenção de riscos. Algum microfone, tem que desligar os microfones. Para atender as crianças, os pais, enfim, quem estiver precisando, aí, os responsáveis pelos pais, os alunos. Aí, por causa da pandemia, aí, eu acho que você precisa bastante, e a gente às vezes acha que não precisa desse trabalho, mas precisa. Então, parabenizar a Secretaria da Educação, a Administração Municipal, por estar se preocupando aí com as crianças. Então, foi contratado, então, além daquele professor, a psicóloga e a fonoaudióloga. Mais alguém? Passamos então para a ordem do dia. Projeto de lei número 036/2021. Peço para a secretária Rosane fazer a leitura. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 036 de 2021. Senhor presidente, senhores vereadores, com nossos cumprimentos, encaminhamos para apreciação e aprovação deste plenário municipal o projeto de lei número 036 de 2021, de 2 de agosto de 2021. O presente projeto de lei tem como objetivo propor a cessão de uso do equipamento tanque abastecedor de pulverizador de propriedade do município para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Protásio Alves, em forma de convênio com o dever do conveniado de administração, zelo, conservação e manutenção do referido equipamento, como forma de incentivar a classe trabalhadora da atividade com aves de postura de nosso município. A administração municipal realiza a cessão de uso do bem imóvel supramencionado para atender necessidades oriundas do processo de limpeza e detetização dos aviários, produção de ovos de postura, prestando suporte aos avicultores em razão de cumprimento de medida junto à empresa integradora, bem como atendimento aos preceitos de preservação ambiental. Desta forma, submetemos a questão a esse nobre Poder Legislativo Municipal, aguardando a necessária aprovação do projeto de lei anexo. Atenciosamente, Itamar Antônio Girardi, Prefeito Municipal. Excelentíssimo senhor vereador Matheus Gardel Porta, Presidente Legislativo Municipal. Projeto de lei número 036 de 2021, de 2 de agosto de 2021. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar permissão de uso mediante convênio do equipamento que menciona e dá outras providências. Itamar Antônio Girardi, Prefeito Municipal de Protásio Alves. Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. É autorizado o Poder Executivo Municipal a proceder à cessão de uso gratuito de um equipamento tanque abastecedor de pulverizador ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Protásio Alves, com sede neste município, mediante assinatura de convênio. Artigo 2º.
O convênio a ser firmado entre o município e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Protásio Alves tem por objetivo a cessão de uso de um bem descrito e caracterizado no caput do artigo anterior, que vigorará até a data certa e determinada em 31 de dezembro de 2024. Parágrafo 1º. O convênio, ora autorizado, poderá ser renovado a critério das partes e mediante autorização legislativa específica. Parágrafo 2º. Caberá ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais o dever de zelo, conservação e manutenção do equipamento, procedendo aos reparos que, porventura, se façam necessários no equipamento da propriedade do município, ficando inteiramente responsável pelo mesmo e, ao término do convênio, fica obrigado a restituí-lo em perfeitas condições de uso e operação, ressalvada a depreciação natural pelo uso. Artigo 3º. A cessão de uso ora autorizada será sem ônus. Todavia, como contrapartida, o sindicato deverá organizar, gerenciar e administrar o uso do equipamento aos produtores de aves de postura existentes no município, devidamente cadastrados na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, com vista a proceder à higienização e limpeza dos aviários. Parágrafo 1º. A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente manterá cadastro dos produtores rurais que fizerem utilização do equipamento e fiscalizará a forma de uso e a organização elaborada pelo sindicato, de forma a atender todos os produtores interessados, observando-se o princípio de igualdade. Parágrafo 2º. Como forma de garantir a manutenção e a conservação do equipamento, fica o Sindicato dos Trabalhadores Rurais autorizado a cobrar dos produtores o pagamento de importância a ser fixada em conjunto com o município. Parágrafo 3º. Ao término de cada exercício, caberá ao sindicato enviar à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente relatório anual informando o número de produtores beneficiados e a aplicação de eventuais recursos com o uso do equipamento ora cedido. Artigo 4º. É vedado ao sindicato beneficiado o empréstimo, a cessão ou outra forma de utilização do equipamento a produtores que não possuem propriedade no município de Protásio Alves. Artigo 5º. A lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Protásio Alves, em 2 de agosto de 2021, Itamar Antônio Girardi, Prefeito Municipal. O projeto de lei está em apreciação. A palavra está com os senhores vereadores. O projeto de lei está em votação. Os favoráveis fiquem sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Proposição número 010/2021. Peço para a secretária Rosane fazer a leitura. Proposição número 010 de 2021. Senhor presidente, colegas vereadores, a vereadora Beatriz Estela Campagnolo, da bancada do MDB, com assento nessa Casa Legislativa, vem, através desta, pedir a autorização e aprovação do excelso plenário e propõe ao Legislativo Municipal a seguinte proposição: que seja denominada alguma rua do loteamento Spiller como Rua Agenor Gregório Prigo. Justificativa. O senhor Genor A. Gregório Prigo, nato nessa cidade, sempre foi um político atuante e comerciante por muitos anos. Em sua trajetória, foi subprefeito por diversos anos, quando Protásio Alves ainda era distrito de Nova Prata. Também foi candidato a vice-prefeito, exerceu a vereança durante uma gestão do município. Também foi membro da Comissão de Emancipação Política de Protásio Alves. E devido ao seu esforço e aos demais membros da comissão, nosso município foi municipalizado. Sala de Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Protásio Alves, em 3 de agosto de 2021, Beatriz Estela Campagnolo, vereadora da bancada do MDB. A proposição está em apreciação. A palavra está com os senhores vereadores. Bea. Eu pediria que os senhores aprovassem
pois, como vocês ouviram, o que foi citado, esse homem ele foi importante por Protásio Alves, e uma das funções, não menos importante nem mais, foi membro da comissão que emancipou Protásio Alves. Então, se hoje Protásio Alves está do jeito que está, o município desenvolvendo muito bem, é em função desse pessoal que emancipou Protásio Alves. Então, a ele a nossa gratidão, e uma maneira de expressar a nossa gratidão seria o reconhecimento, seria colocando o nome em uma rua de Protásio Alves. Obrigada, era isso. Mais alguém? A proposição está em votação. Os favoráveis fiquem sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Proposição número 011/2021. Peço para a secretária Rosane fazer a leitura. Proposição número 011 de 2021. Senhor presidente, colegas vereadores. A bancada do PP, EDEM, composta pela vereadora Rosane Bortolom Prigo e pelos vereadores Gilmar Dallagnol, Felipe Franciscão e Jair Cassol, com assento nessa Casa Legislativa, vem, através desta, pedir autorização e aprovação do excelso plenário e propõe ao Legislativo Municipal o seguinte. Proposição. A utilização dos nomes da senhora Elza de Lourdes Bolsoni Prigo, senhora Líbera Dalla Corte Rodrigues de Mello, professor João Nassir Lorenzetti, senhor Armiglio Turani e professor Hermínio Cassol, como denominação de ruas no loteamento Spiller, ou na impossibilidade destas de outras ruas e ou espaços públicos como praças, ginásios e outros que venham a ser construídos futuramente pela administração pública. Justificativa. A escolha destes cidadãos para nomear logradouros públicos se deve ao fato de que, em vida, estes sempre colaboraram com a comunidade protasiovense, tendo participação ativa em questões políticas, culturais e educacionais de nosso município, além de ter relevante atuação em suas comunidades na realização de eventos e tomadas de decisões. Tal homenagem é uma forma de valorização a exemplo de conduta, respeito, colaboração e amor ao nosso município, que tanto foram praticados por estes senhores durante suas trajetórias. Sala de Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Protásio Alves, em 3 de agosto de 2021. Bancada do PP. Rosane Bortolom Prigo, Gilmar Dallagnol, Felipe Franciscão. Bancada do DEM, Jair Cassol. A proposição está em apreciação. A palavra está com os senhores vereadores. A proposição está em votação. Os favoráveis fiquem sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Proposição número 012/2021. Peço para a secretária Rosane fazer a leitura. Proposição número 012 de 2021. Senhor presidente e colegas vereadores. O vereador Lucas Rosim, da bancada do MDB, com assento nessa Casa Legislativa, vem, através desta, pedir autorização e aprovação do excelso plenário e propõe ao Legislativo Municipal a seguinte. Proposição. Que seja denominada alguma rua do loteamento Spiller, como Rua Irani Primo Gazzoni, ou, na impossibilidade desta, de outra rua e o espaço público como praça. Justificativa. A escolha do nome do professor Irani Primo Gazzoni para nomear logradouro público se deve ao fato de que, em vida, este sempre colaborou com a comunidade protasiovense, tendo participação ativa em questões culturais e educacionais de nosso município, além de ter relevante atuação na comunidade. Tal homenagem ao professor é uma forma de valorização e exemplo de conduta, respeito, colaboração ao nosso município. Sala de Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Protásio Alves, em 3 de agosto de 2021, Lucas Cassol, vereador MDB. A proposição está em apreciação. A palavra está com os senhores vereadores.
noite, senhor presidente, meus colegas, a assessor jurídico e a nossa secretária Diana, pessoal que nos assiste aí via Facebook e o pessoal que nos acompanha aqui na sala de sessões também. Além das explicações que já foram relatadas aí, também acredito que muitos, enfim, devem conhecer os um pouco mais velhos aí. Ele também teve participação na administração no início dos anos 90, atuou como secretário de obras, né? Então, como todo vereador também tem o direito e gosta de colocar colocar nome em ruas ou em alguns espaços públicos, também lembrar que, como ele foi secretário de obras, acredito que muitas das ruas que são denominados nomes, se não tem um secretário de obras ou, enfim, o administrador público que abre essas ruas, essas vias públicas ou que traçam elas, também não existiria a possibilidade do pessoal, de ex-colegas nossos também aqui, denominar nome para as ruas, né? Então, só deixar esse pequeno relato aí. Obrigado. A proposição está em votação. Os favoráveis fiquem sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação número 01/2021. Peço para a secretária Rosane fazer a leitura. Excelentíssimo senhor Itamar Antônio Girardi, prefeito municipal de Protásio Alves. Pedido de informação número 01/2021. Solicita-se que seja enviado pelo setor de finanças do município o boletim de caixa desta municipalidade referente ao dia 1º de janeiro de 2021, especificando quanto dinheiro tinha em caixa e quanto haviam em contas a pagar. Também citado quanto dinheiro havia em recursos livres e que, referente à construção da quadra coberta em frente à creche, está sendo construída com recursos federais, que se for citada como restos a pagar, que seja citado também o valor dos créditos a serem feitos pelo governo federal. Protásio Alves, 3 de agosto de 2021. Alencar Sequim, vice-presidente da Câmara, vereador do MDB. Pedido de informação está em apreciação. A palavra está com os senhores vereadores. Antônio. O vereador, o senhor estava internado com problema de saúde na última sessão, mas eu vou te fornecer aqui, em dia 31 de dezembro de 2020, o valor que tinha em caixa real, mas você tem o direito, sim, de pedir ao executivo todo mês, se você quiser. Mas eu tenho aqui e gostaria de entregar em todo mundo depois. Boa noite, senhores colegas, presidente. Eu te agradeço, Tony, colega, por me fornecer, mas o que eu quero trazer a esta casa é uma transparência aonde eu venho crescendo com o longo dos anos e vendo gestores que passam pelo nosso município e depois que passam eles são caluniados e mal falados por, não todos, por uma minoria. Se nós voltarmos lá atrás, que nem o senhor falou, o seu Nilo José Estela iniciou o município, o seu Valdir Antônio Porta, ele veio, trabalhou e foi caluniado. Mas se nós pararmos e pensarmos, o Valdir, juntamente com o seu Zé Espanhol, implantaram lá atrás as aviculturas, suiniculturas, começaram com um processo. Depois vem o Mauro Mione, onde se dedicou muito e
entregou para o Luiz Hermes Marchetti, que deu continuidade. Veio o Zé Espanhol, continuou. Fez um belo trabalho, que nem o senhor acabou de falar, que foi um dos maiores gestores. Mas lá atrás, todos os ex-prefeitos que passaram vieram plantando a sua semente. O Jussando Bortolão fez o trabalho dele, se dedicou também. Temos aqui a irmã dele, colega, também foi a muitas pessoas. O que eu quero dizer com o que eu digo, com onde eu quero chegar? É valores aos gestores públicos que passaram por nosso município. Temos que ter uma transparência e não dizer de boca de gente que nós estamos trabalhando num governo de consenso. Então nós temos que ter transparência. O que eu quero com isso? É na próxima sessão trazer para essa casa e esclarecer os fatos. Zé Espanhol deixou isso, deixou aquilo, para o governo Itamar dar continuidade. Nada mais. Quero que os ex-prefeitos tenham os valores por eles terem passado para o nosso município. Nós não temos que crucificar essas pessoas, porque ninguém larga o seu trabalho, a sua dedicação, o seu negócio para vir trabalhar aqui. Porque prefeitura não dá futuro. E sim, ele se dedica a trabalhar para o povo. Eu acho, esse é o meu ponto de vista. Muito obrigado. Eu vou discordar um pouco com as colocações do senhor Alencar. Não vejo que em Protásio os prefeitos sejam injustiçados, não. Eu acho que todos passaram e contribuíram, sim. E alguém falar alguma coisa ou outra faz parte do negócio, mas acho que todos eles são respeitados. Hoje, eu tive a oportunidade de acompanhar todas as administrações e os prefeitos são muito respeitados em Protásio. O povo respeita os prefeitos. Qualquer prefeito que vem aqui, o ex-prefeito, vice, é respeitado. E todos eles fizeram alguma coisa e deixaram coisas em caixa. Não gostaria de começar a puxar coisas do passado, porque daí nós vamos começar a trazer coisas que não agregam a nada ao município. Eu falei aqui numa sessão que nós, vereadores, temos que pensar para frente. Se nós começarmos a puxar coisa do passado, começar porque fulano fez isso, porque ciclano deixou aquilo, porque aquele deixou a máquina quebrada, aquele outro deixou não sei o quê, não vai levar a nada. Então, na última sessão, o vereador Antônio falou alguma coisa sobre caixa, o Gilmar acho que falou de dinheiro, sei lá. E hoje fui aí na prefeitura e com o Darley, e ele me passou alguns números. O que se tem ali, você tem que ter orgulho dos gestores que tiveram no município. Todos os prefeitos deixaram dinheiro em caixa para os seus sucessores, mesmo quando tinha briga política. Ninguém deixou o município quebrado aí. Se pegar hoje a prefeitura de Nova Prata, o prefeito não tem dinheiro para pagar a conta da luz mais um pouco. E o município de Protásio está muito bem em caixa. O prefeito Zé deixou em caixa 1.592.000, caixa livre. Um bom dinheiro. Prefeito Jussandro, quando o Zé entregou para o Jussandro, deixou 428 mil. E o Jussandro, quando entregou para o Zé de novo, 1.081.000. Então o Jussandro pegou com 428, colocou em caixa 650 mil a mais. O Zé deixou mais 511 mil. Então hoje o município tem 1.592.000 em caixa livre. Essa informação eu posso passar para o senhor, o Itamar assumiu assim. E em contas a pagar, depois ele vai te passar aí. Mas a transparência nessa gestão aqui e nas outras também, acredito, existe no município. Então a transparência está aí. Nós, vereadores, o prefeito dá toda a liberdade de chegar aí e conversar a qualquer hora com ele. Então, volto a dizer, os prefeitos são valorizados, tem que valorizar em todas as questões. Um prefeito que eu fui contra sempre em política, o prefeito Marchetti, um cara que é valorizado aqui hoje, aonde que ele vai, ninguém desvaloriza ele,
ninguém tem raiva nenhuma dele, foi um cara que começou talvez a pacificar o município, e os outros também que vieram antes, então todos eles são muito bem valorizados. Trabalham aqui sim, tem que gerir as contas públicas e recebem salário para isso. Eu trabalho no mercado também e recebo salário. O prefeito recebe o salário aqui e o mínimo que você faz é gerir bem as contas públicas. E a transparência é uma obrigação dos prefeitos. E tem que ter, essa administração tem, e tem liberdade que muitas outras administrações não tinham. Então, assim, as coisas são transparentes, esse pedido de informação é legal, é direito do senhor, mas vamos esquecer um pouco as coisas do passado. Nós vamos pensar em buscar coisa para fazer o nosso município progredir ainda mais. Em ir atrás de verba, em contato com o deputado, em fazer projeto e dar ideia. Ficar resgatando coisa do passado não dá, porque daqui a pouco eu vou ter que vir aqui e pegar. O prefeito tal deixou a máquina quebrada, o outro deixou não sei o quê. Não vai levar nada, velho. Então, assim, essa é a minha opinião. Acho que nós temos como vereadores de pensar para frente, em pensar em fazer o nosso município evoluir. Era isso que eu tinha. Alencar, vereador Alencar, presidente, eu penso o seguinte: eu estou vereador nesse momento e foi uma aceitação minha em concorrer. Ninguém me obrigou a fazer isso. Eu me sujeitei a ser candidato a vereador para prestar um serviço para a comunidade, para passar esse período aqui tentando colaborar com o meu conhecimento, e ganho um salário para isso. Os prefeitos que passaram por aqui, muitos deles com grandes negócios, outros com nem tanto. Mas olha, vamos ser sinceros, o prefeito ganha um bom salário para administrar a cidade de Protásio Alves, e ninguém os obrigou. É uma escolha, a sociedade pede e eu aceito se eu acho conveniente. Então, que nem o presidente falou, hoje nós temos o Itamar como gestor e nós, contribuintes, pagamos um salário, como o Rafael é presidente do sindicato e ninguém o obrigou a ser-lo. Ele ganha um salário, ele aceitou prestar esse serviço, fazer esse trabalho, como eu trabalho nas águas termais há 17 anos e sou remunerado por isso. Então, assim, todos que passam por aqui prestam um bom serviço, desde os tempos do Nilo José Estela até hoje. Eu acho que cada um deu a contribuição, e vamos lembrá-los para a história sempre, como alguém que quis nos ajudar, como alguém vai lembrar de nós amanhã, falando uns bens, outros nem tanto, e que bom que tem opiniões divergentes, é assim que a sociedade evolui. Eu gosto quando as pessoas me apontam os meus erros, me sugerem, desde que não seja num local para me humilhar, me chame para um canto, me chame a atenção. Eu acho que isso é importante, faz parte do processo democrático, né? Eu respeito a opinião do A, o outro do B, cada um tem o seu modo de pensar, né? Então, eu concordo que todos fizeram a sua parte, mas é que nem o presidente falou, nós estamos no momento agora de seguir em frente e buscar alternativas para resolver os nossos problemas, porque, afinal, eu acho que o mundo nunca passou por um momento tão difícil como agora, e nós precisamos de ideias para o futuro, ideias para nós fazer o nosso Protásio ser diferente, cada vez mais para o melhor. Era isso. Eu concordo com o senhor, Matheus, e ao senhor presidente, ao colega Gilmar, mas o que eu quero trazer aqui é uma transparência. Eu sei que o funcionário público, o gestor público, ele recebe para isso, certo? Mas o que eu quero te dizer, que eu quero deixar para trás, só que não é o que muitas pessoas estão alimentando na população. E a gente, como vereador, é cobrado. O que eu estou passando aqui não sou eu que estou falando o que a população me cobrou. Então, para esclarecer os fatos corretos, eu não estou nada contra com a nossa gestão. Claro que nós temos que pensar pelo futuro, e sim botar um ponto final. Quando as pessoas perguntarem, você lê, está lá, gravado, pronto. Tu entende? Porque fica o disque e o não disque.
Agora, no momento que vier um documento e a matemática exata, ela não dá fora. Se ele deixou ou não deixou, vai ser esclarecido. Só isso. Mais alguém? Explicações pessoais. A proposição, o pedido de informação está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levante. Aprovada por unanimidade. Explicações pessoais, Jair. Senhor presidente, nobres colegas, o doutor Alex, nosso assessor, a Diana, nossa secretária da Câmara, o pessoal que nos acompanha via Facebook, o povo que nos assiste presencialmente, o nosso digo ex, mas sempre vereador João Carlos Porta, o ex-secretário também, João Carlos Porta, né, da Agricultura, presidente do sindicato, e os demais que estão presentes. Gostaria de registrar que no último final de semana, da comemoração ao Colônia Motorista, com muito êxito, né? O pessoal contribuiu de uma maneira muito legal. Mas agradecer também aos festeiros, à equipe administrativa, ao nosso padre, a administração municipal também, né, que nós aprovamos um dinheiro, né, para a Conecta Mais transmitir. O Coraleco de Imonte, ao qual nós temos dois colegas vereadores aqui que também se apresentaram e fizeram bonito, por demais. Eu não pude estar presencialmente, porque eu estava na função de trabalho de assar carne. Aos patrocinadores, doadores, colaboradores, a todos a equipe também que trabalhou, que a gente liga, pergunta, senhor, quer dar uma mão para nós? Eles dizem assim, estou indo. A parte da cozinha também, né? Então, acho que o pessoal, não só da cidade de Protásio Alves, como de outras cidades, se fizeram presente também. Isso foi maravilhoso para nós, que estávamos assim na parte da organização, como festeiros também. A gente se sentiu assim muito agradecido, em função também que o pessoal adquiriu seus ingressos de carne e frango também. Foi assim, bastante venda. Até nós era para se reunir amanhã de noite para ver qual é que deu o lucro, mas a gente também não é tão interessado no lucro, mas como que o que tem que melhorar por ano que vem, os próximos festeiros que vão estar organizando. Então, o padre sempre salienta que quer que nós ficamos de novo, mas já são 2 anos. 2 anos que a gente está ali, então tem uns que concordam em ficar, mas a gente vai pensar também com carinho, né? Porque um pedido do nosso padre, a gente tem que atender, mas, como eu digo, a gente vai pensar para se ficamos sim ou não. Então, acho que deixamos isso e obrigado aos meus colegas vereadores que venderam os ingressos, que se dispuseram, né? Eu acho que não é para os festeiros, é para a comunidade de Protásio Alves. Mais uma vez, agradeço a todos que vieram, que estiveram na bênção de seus veículos, de uma forma ou de outra, que contribuíram para o andamento dessa nossa festa. Era isso. Antônia. Senhor presidente, nobres vereadores, doutor Alex, secretária Diana,
ex-vereador e ex-secretário João Carlos Porta, presidente do sindicato, e as pessoas que nos assistem, e as pessoas que nos assistem de casa. Eu fui favorável ao projeto do Executivo Municipal, dando esse equipamento para o sindicato. Está em boas mãos. O sindicato aí dos trabalhadores rurais desse município, sou sócio desde que me lembro que sou gente, desde que tinha 18 anos. E sempre o sindicato oferece coisas novas, coisas boas para o agricultor. Eu sei que não é fácil, não tem muito sócio, mas todos, quando precisam, vão correndo no sindicato. E eu quero fazer um agradecimento especial ao pessoal da saúde, que na última terça-feira passada, em minha comunidade, aconteceu um acidente de trabalho, onde o senhor Eneri Sequim estava derrubando uma árvore quando caiu em cima dele, ficou preso na árvore e ligaram para a Secretaria da Saúde. O prefeito municipal foi lá no lugar, o Ezequiel da ambulância e o Sadi Girardi, mais a enfermeira Carla e a enfermeira Camila. E eu cheguei, eles estavam já com o doente por perto da ambulância. Pouco eu pude fazer, mas bastante eu fiz em ver o exemplo bom que o prefeito deu e o pessoal da saúde. Fizeram tudo certinho, mobilizaram ele, levaram para o Hospital da Nova Prata, ficou no dia seguinte internado ali, depois levaram para Farroupilha, onde foi submetido a uma cirurgia da coluna, quebrou 9 fios de costela. Foi um acidente bastante grande, mas o pessoal de Farroupilha disseram que parabenizou, porque todos fizeram tudo certinho para não piorar o acidente. Mas parabéns a esse pessoal da saúde e o prefeito também. Tô triste nesse mandato de vereador. São 24 anos, 7 meses e 3 dias que sou vereador. Nunca ninguém votou contra uma proposição nesses 24 anos. Nunca se ouviu crítica por fazer proposição. 3 ruas que tem no loteamento novo, Spiller, tem 5 ruas. 2 já estão nomeadas. Sei de fonte segura que uma é Júlio e Estela. A outra não me lembro no momento. Sobram 3 ruas. Já tem 9 pedidos para o prefeito. O que o Itamar vai fazer? O que o prefeito vai fazer com 9 pedidos de nomear essas 3 ruas? Lamentavelmente inacreditável. É fácil querer dar nome para tudo. Nós temos que se preocupar em fazer e não só dar nome. Que o pior é fazer. Isso é um desabafo que eu faço. Sinceramente, nunca aconteceu isso em nosso município. Eu espero que abaixe a poeira e que pensamos um pouco diferente. E quanto ao registro que eu fiz dessas quebras de máquina, eu não estou errado. E não tenho medo que me liguem em casa, que façam o que querem. Não tenho medo de ninguém. Se eu tivesse medo, não era vereador. Não é o certo. É um patrimônio público. É um bem público. Tem que cuidar mais que se fosse o da gente. E a responsabilidade de quem que mandou para lá esse pessoal? Eu não sou contra que trabalhem fora do horário. Eu não sou.
Ainda mais agora com essa demanda dessas terraplanagens, que o pessoal já tem dia marcado para que chegue as galinhas de postura. Temos que incentivar, temos que ajudar. Mas, meu Deus do céu, isso é infantil, esses acontecimentos. Era isso, muito obrigado. Felipe. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, nosso assessor, o doutor Alex, secretária Diana, ao pessoal aí que está nos assistindo na casa e ao povo que nos assiste através do Facebook. Agradecer primeiramente a Deus por ter permitido que eu tenha passado pelo Covid com sintomas leves, e em segundo, a todos os meus amigos e familiares, pelas mensagens de saúde e se pondo à disposição. Grande abraço a todos. Quero parabenizar, em nome do meu colega Jair Cassol, toda a equipe de colaboradores que fizeram acontecer no último dia 25 de julho a festa do colono e motorista. Muito bem organizado, respeitando os protocolos de segurança. Agradecer também à sociedade que esteve participando, né? Ao prefeito Itamar, parabenizar por ter adquirido uma bomba de pressão que foi implantada no tanque para lavagem dos aviários. E em nome dos integrados, quero agradecer também o André Prigo e o João Carlos Porta, né, pela dedicação em manter o tanque sempre em boas condições de uso. Deixo também aqui meu abraço para o senhor presidente do sindicato, o Rafael Stella, por estar sempre à disposição dos agricultores, e aproveitar também o momento para pedir para as outras pessoas também que estão nos assistindo, que não são sócios, para que vá até o sindicato e seja sócio para também poder dar uma ajuda também para o nosso sindicato. No momento era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Alencar. Gilmar. Senhor presidente, senhores vereadores, assessor jurídico, a Diane, como temos 4 hoje nos assistindo, quero nomeá-los. Nossos cumprimentos ao André, ao presidente do sindicato, Rafael, ao João Carlos, que já foi vereador, secretário da Agricultura, ao Fábio Girardi, que veio prestigiar a sessão. Em nome do Fábio, agradecer ao Lucas da Prata Vera, que domingo, na nossa festa, mandou os veículos aí para receber a benção. Também quero me juntar ao Jair e os demais, parabenizando os fabriqueiros, os festeiros, pela organização daquele evento homenageando os colonos e os motoristas nesse último final de semana, né, que ficou muito bonito, a benção dos carros com uma participação fantástica de pessoas que vieram prestigiar, valorizar o evento. Quero também dizer ao Felipe e ao Alencar, né, que bom que vocês se recuperaram, e te peço, vereador Alencar, meu amigo, te cuida, né? Vai te cuidando. Quero que você fique bem bom, bem forte, né? Porque a saúde é muito importante. Quero registrar aqui, num outro momento, eu falei aqui sobre uma promoção que o Sicredi, né, que é um projeto Dia C de Cooperar, o Sicredi lançou aí para recolher alimentos, doações,
E hoje estive lá no banco e falando com o Alex, ele me disse que já tinham recolhido 250 quilos de alimento em doações locais. E o Sicredi vai participar com mais 250 quilos. Então, Protásio Alves vai, aqui na agência de Protásio, vão ser distribuídos 500 quilos de alimentos para as famílias que estão mais vulneráveis. Durante esse período de Covid, muitas pessoas passaram por dificuldade e esse tipo de campanha é muito importante. É muito bonito quando a gente vê as pessoas tomarem essas iniciativas. E o Sicredi tem não sei como é que eu vou chamar, mas enfim, um boneco chamado Pouped, né, que é um mascote, digamos assim, do banco. E dentro desse projeto eles visitaram a escola municipal, e eu falo isso porque ali eu tenho mais relação, e ouvi as professoras falando da importância da presença do Pouped ali, porque lançando a campanha de arrecadação, motivou, criou uma expectativa nas crianças em se solidarizar. Falo isso porque eu vi crianças pedindo para as mães que queriam levar 1 quilo de alimento lá, para participar do projeto. Então, isso é muito bonito quando se cria esses projetos que cria essa expectativa nas crianças, formando uma personalidade de fraternidade. Isso é muito bom. Hoje se discutiu muito sobre nomeação de ruas aqui, né? E a denominação de ruas, de praças, de parques, enfim, de ginásios, entre outras obras públicas, é uma atribuição nossa, dos vereadores. E geralmente esses locais recebem nome de pessoas falecidas e que tiveram uma importância histórica ou uma atuação importante dentro da comunidade. Mas as ruas e as praças precisam terem um nome, não só para agradar pessoas, mas para que as pessoas se localizem. Quando vem uma transportadora entregar um produto, o correio entregar uma carta, ela precisa ter o nome de uma rua para saber aonde vai, o número da casa para saber aonde entregar esses produtos. Então nós precisamos ter um endereço. Precisamos ter um endereço. E esse endereço ele só existe a partir do momento que nós nomearmos a rua, nomearmos o parque, nomearmos o logradouro, enfim. Como o vereador Tony, ou alguém falou anteriormente, que nós temos ruas aqui que poderiam ser mudadas, até eu já pensei nisso. Nós temos várias ruas ali ao entorno da praça que foram ainda nomeadas no tempo que nós éramos distrito da Lagoa Vermelha. Nomes que pertenceram lá como intendentes, mas hoje, para nós mudarmos os nomes dessas ruas, existe todo um processo burocrático de endereço de famílias, de documentação. Então, isso é um pouco difícil de ser feito, né? Mas quem sabe, um dia, estudando isso, pode ocorrer. No momento era isso. Beatriz, Lucas. Mais uma vez, boa noite, presidente, meus colegas, assessor Alex, Diana, pessoal. Raramente temos pessoas nos assistindo aqui presencial, mas a gente fica muito contente com isso, agradecer também a presença de vocês e, claro, o pessoal que assiste via Facebook. Primeiramente, dar as boas-vindas, bom retorno, aliás, ao Felipe e ao Alencar. Todo mundo sabe, quase todo mundo, enfim, o que aconteceu aí, pelo fato do afastamento dos dois colegas, mas que bom que estão aí presentes mais uma vez. Assim, quanto ao projeto aí do equipamento, que está sendo, mais uma vez, repassado para a utilização dos produtores, aí, os matrizeiros, acho que foi uma ótima ideia esse repasse pelo sindicato
que a gente sabe que tudo que é repassado para o sindicato tem tido resultado sempre positivo. Então, acredito que, mais uma vez, com certeza está em boas mãos. E o pessoal que está utilizando também, que são aproximadamente 20, se não me fala a memória, em torno de 25 matrizeiros, né, criadores. Enfim, uns têm mais de um galpão. E, com certeza, é muito necessário esse equipamento aí. E até com a reforma agora que foi feita aí, trocado a bomba dele, eu acho que até tem tido vai ser melhor utilizado, né, de acordo com as exigências e normas técnicas da empresa e do Ministério. Com certeza vai ter muito valor esse equipamento aí. Mais uma vez agradecer aí pela organização tanto dos festeiros como da equipe administrativa. Eu já fiz parte por 3 anos da equipe administrativa da paróquia e a gente sabe que não é bem assim para organizar. E justamente nesses tempos atuais aí que a gente tem, né, com esses imprevistos e ter que fazer adaptações, com certeza eu acho que só temos pontos positivos para agradecer o pessoal aí pela organização. E tomara que no próximo ano, né, no próximo evento, vamos dizer assim, esse não foi mais uma homenagem do que um evento, mas quem sabe no próximo a gente possa, com certeza, participar e convidar muita gente. Só assim, quanto à proposição do seu Antônio aí, meu colega, na última sessão, eu só quero fazer um esclarecimento da minha parte. Cada um tem direito de fazer a dele. E quanto às proposições, como todo mundo sabe, na verdade uma ideia, né, eu acho que tem que ser válida sim, como o colega Gilmar também falou. A questão de nomes é muito importante. Eu vou fazer um pequeno esclarecimento ao meu esclarecimento a respeito é o seguinte, que tinha sido realmente feito um acordo, né, até então, que não é pelo fato de nomes, nada contra o nome, e como a colega Bia também falou, acredito que tomara que seja daqui a muitos anos, mas enfim, acredito que se fosse da parte do Zé, realmente a gente tem que fazer até uma homenagem, com certeza, muito mais grande. E só assim, então, a questão foi, muitas pessoas até comentaram a respeito disso, mas foi pelo fato, Antônio, que a gente comentou com o presidente, foi só a questão pelo acordo que se tinha, e mais uma vez vou falar a respeito da minha ideia e proposição, que realmente seja passado pelo Conselho, que acredito que nos próximos dias vai ser criado. No momento é isso. Rosane. Boa noite, presidente Matheus, colegas vereadores, assessor jurídico Dr. Alex, secretária Diana e quem nos assiste. Hoje, tenho um agradecimento a fazer em nome de André Bolsoni Prigo e João Carlos Porta, sendo eles representantes dos criadores de aves de postura do nosso município. Viemos agradecer ao senhor prefeito municipal, Itamar Antônio Girardi, e todos que ajudaram na compra e instalação da bomba de pressão para o lavador, o qual foi adquirido na administração de Jussandro Bortolão e Inácio Zanin, com a parceria dos integrados e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Essa era uma reivindicação feita na administração anterior e não fomos atendidos. O equipamento facilita a lavagem, melhorando a qualidade de limpeza dos aviários, sendo que em nosso município são aproximadamente 40 galpões, evitando assim a infecção e doenças desnecessárias, economizando dinheiro e dispensando a contratação de terceiros. Os criadores agradecem e contam com novas parcerias, facilitando a vida dos integrados, que em contrapartida gera empregos e renda para o município. Então, muito obrigado ao prefeito Itamar, sua equipe e à Câmara de Vereadores que apoiaram essa aquisição. Queremos agradecer também
o Rafael Estela, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que está sempre prestativo e interessado. Em nome de todos os criadores, fica aqui o nosso sentimento de gratidão e reconhecimento. Espaço de líderes, DEM, progressistas. Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos assiste, nesse espaço de líderes eu quero falar um pouco de transparência, meu colega vereador. Queremos, como administração pública, sempre esclarecer a sociedade, e aqui quero falar de alguns projetos que estão sendo, até no qual o presidente já citou alguma coisa. Estão sendo desenvolvidos alguns projetos em parceria à Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação, e entre esses projetos está sendo, através de um processo, a contratação de uma psicóloga a 40 horas mensais, aonde vai custar aí em torno de R$3.000, e este programa ele busca promover um trabalho de prevenção da saúde mental, preparando os alunos para a convivência em grupos, porque durante a pandemia as crianças ficaram muito isoladas, dando atenção também à equipe dos professores, auxiliando em formas de atuação no desenvolvimento infantil. Este projeto vai garantir uma proposta humanizada entre família e escola. Esse projeto vai prevenir os transtornos associados ao desenvolvimento infantil. Também está sendo contratada uma fonoaudióloga, 6 horas semanais, que vai prevenir e influenciar no desenvolvimento da fala, e com isso os alunos irão desenvolver uma melhor aprendizado. Temos muitas crianças com problemas nesta área. Estou levando ao conhecimento da sociedade esses projetos para compartilhar a preocupação que a administração está tendo e quer cada vez mais investir não só em obras físicas, que há as grandes discussões, mas investir em pessoas, preparando aqueles que serão os nossos sucessores amanhã e que darão continuidade ao nosso município. E nós que temos filhos na escola, e quem irá ter filhos amanhã na escola sabe o quanto é importante nós termos esses profissionais. Eu acho isso um dinheiro muito bem investido quando se investe para melhorar e para ajudar o ser humano a ter um crescimento social e educativo. Também dentro dos esclarecimentos da administração, e agora falando que sempre há aquelas conversas por aí, às vezes distorções de fatos, e está circulando aí muitas conversas sobre a nossa escavadeira hidráulica. E aí também vim consultar o poder público para ver o que estava ocorrendo, até para fazer um esclarecimento à comunidade. Em janeiro, no início da administração, foi constatado vários problemas mecânicos na escavadeira hidráulica. Foi encaminhada a máquina para um diagnóstico numa agência autorizada do OSAM, lá em Gravataí, e constatou-se que era necessário a reforma da bomba hidráulica, da bomba injetora e do motor da máquina. Feito o processo jurídico, encaminhou-se para uma licitação. Participaram várias empresas, né? E a Romac, uma agência autorizada, ganhou para a reforma de todos os itens que ali foram avaliados.
no valor de R$ 107.638. Ocorre que no retorno da máquina para o trabalho foi constatado alguns problemas pontuais, como vazamento de óleo do motor e alguns outros ajustes, onde a Romac, que foi a empresa ganhadora da licitação, reconheceu os problemas originados e já comunicou que vão fazer todos os reparos sem ônus algum para o município, conforme a garantia dada no contrato firmado. E essa equipe está aqui, né, vereador Jair, já há vários dias fizeram várias visitas e agora estão aqui fazendo esses reparos que surgiram após o conserto dela. E até assim, o secretário da Fazenda me disse que qualquer dúvida da comunidade em geral, de qualquer vereador, enfim, ele estaria à disposição para maiores esclarecimentos. Também dizer que esses projetos da parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que no qual eu não sou mais sócio, mas fui um dos fundadores da primeira formação de direção lá, eu fazia parte. A sede do sindicato era no porão do salão paroquial. Então, assim como o Alencar, aliás, o vereador Alencar, falou antes que ele gosta da transparência, eu só trouxe essas informações do poder público, daquilo que está se fazendo para melhorar o município e também a situação da escavadeira hidráulica, para que as pessoas saibam que os problemas estão sendo resolvidos aos poucos e tudo vai se encaminhando para que a gente tenha condições de dar continuidade nos trabalhos que a Secretaria de Obras principalmente vem realizando e que não é fácil. Registrar aqui que eu andei fazendo umas visitas na semana passada e dizer que os extremos aonde eu fui, na Capela São Brás, na Barra, a estrada está em ótimas condições, inclusive a estrada antiga que vai para Cascata está boa, né, Fabinho? Está muito bem, está conservada. Então, se mostra que a Secretaria de Obras também está preocupada em fazer o melhoramento de tudo aquilo que o povo exige e pede. Muito obrigado, senhor presidente. E desculpe, senhores vereadores, se eu me excedi no tempo. MDB? Não havendo mais pronunciamento, considero encerrada esta sessão. Agradeço a presença de... vai. Só assim, peço licença, presidente, referente às questões aí de alguns fatos ocorridos não é só nossa administração, a gente vai falar dessa nossa atual, né, e em outras também, a questão desses reparos, estragos e assim por diante que acontece. Eu acho que tem o pessoal que comenta isso, com certeza tem razão. Com certeza alguém dificilmente vai fazer isso com intenção, mas acho que precauções são necessárias, né? Então, acredito que, quanto a isso aí, não sei se talvez seja associado por esse fato de, no momento, o secretário de obras oficial não tá respondendo por isso, que vai ser resolvido, acredito, nos próximos dias, quanto à questão dele, mas eu penso que o Jussi Furlan, que está lá dando suporte, e o André também, com certeza deve estar cobrando isso e fazendo o necessário para que não aconteça. Agora, claro, tem questões que talvez os funcionários às vezes acabam fazendo sem o aval da chefia, vamos usar esse termo. Então, às vezes, fica complicado cobrar também, mas achar o culpado o motivo que chegou a esse ponto. Então, acredito que, com certeza, nos próximos dias vai ser resolvido também essa questão aí do assunto que foi levantado no início da sessão. Obrigado. Não havendo mais pronunciamento, considero encerrar esta sessão. Agradeço a presença de todos. Próxima sessão ordinária, dia 17 de agosto de 2021. Uma boa noite a todos.